Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Eu quero enviar saudações em Cristo Jesus do pastor presidente da nossa convenção, pastor Arnaldo Candeias, e também de todos os membros diretores da nossa mesa da convenção, a CADEESO. Aproveito o ensejo para enviar saudações também do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo fala-nos o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4 e versículo 31. A verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Uau! Essa lição está literalmente em chamas. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, versículos de 24 a versículo 31. Bem, gente, a lição de hoje é uma lição, não é uma teoria. A lição de hoje nos chama a atenção para a vida diária, a vida prática da igreja. Estudamos essa lição e vamos olhar para dentro da igreja onde nós reunimos e fazer uma avaliação. Nossa igreja está nesse modelo? Se não tiver, vamos dar as mãos ao nosso pastor, vamos juntar os nossos líderes e vamos trabalhar para que essas evidências, essas características, essas práticas que estudaremos hoje sejam uma realidade dentro da nossa igreja. Pastor, para que isso? Isso, irmãos, é para fugirmos de uma igreja vazia do Espírito. Então, se fugirmos de uma igreja vazia do Espírito, teremos uma igreja cheia do Espírito Santo. E a pior coisa é frequentar uma igreja vazia do Espírito Santo. Uma igreja vazia do Espírito Santo tem contenda, disse-me disse, disputa, porque as pessoas são carnais. Milagres não acontecem, a manifestação do poder de Deus não opera naquela igreja, não se vê salvação de almas, as pessoas são desanimadas e descompromissadas, as pessoas que atuam de maneira fria e desinteressadas. Portanto, a pior coisa é servir numa igreja vazia do Espírito Santo. Bom, então já que queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, como era a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos de Jesus, o que é preciso? Bom, é isso que nós já vamos ver agora. O texto da leitura bíblica em classe é o capítulo 4 de Atos. O que está acontecendo no capítulo 4? O capítulo 4 está acontecendo que no capítulo 3, Pedro e João tá indo para oração às 3 horas da tarde, a oração à nona. Então, quando eles estão chegando lá no templo para orar, era um hábito deles, eles tinham aprendido isso com Jesus. Quando eles estão chegando ali, tem aquele paralítico, e que era colocado à Porta Formosa todos os dias para pedir esmola. E então Pedro e João iam também, e Pedro fala: olha, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, te dou. Levanta e anda. E o camarada levanta, começa a andar curado pelo poder de Deus, entra pelo templo com eles, todos conheciam aquilo, e agora as autoridades ficam revoltadas. Por quê? Porque um milagre, a manifestação do sobrenatural encheu a igreja. E agora a gente entra no capítulo 4, os discípulos enfrentando o desafio
de uma igreja cheia do Espírito Santo. Desafio, pastor? Todos nós queremos uma igreja cheia do Espírito Santo, e quando Deus enche a igreja, tem desafio? E vamos ver quais? Então aqui, nós vamos começar vendo as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Logo da lição 1 aqui, ponto 1, diz assim: uma igreja perseverante. Mas para uma igreja perseverar, quais são as características que ela é cheia do Espírito Santo e ela persevera? Quais são as características? Primeiro, oração. Não tem igreja perseverante sem oração. Quem não ora desanima. Quem não ora até começa, mas não vai para frente. A equipe se desfaz. Não há resultados, porque a oração é a oração é a forma de nós falarmos com Deus. Então, se eu trabalho sem falar com Deus, sem invocar a sua presença, ele não manifesta. Então o trabalho é humano. E o trabalho humano não dá resultados espirituais. Para dar resultados espirituais, a igreja perseverar, ela precisa de primeira característica, ser uma igreja de oração. Pedro e João estava indo para a oração. Segundo, precisa da manifestação do sobrenatural, de milagres. Pedro e João estavam subindo na hora da oração, o cara estava paralítico, o rapaz tinha cerca de 40 anos de idade, desde nascença, era colocado ali, todo mundo conhecia o rapaz, e agora Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele não tinha dinheiro, não tinha fama, não era envolvido com político, mas era um homem cheio do Espírito Santo, e aquilo é a realidade da igreja. E Pedro falou: o que eu tenho eu te dou, rapaz. Levanta e anda. E o rapaz, e o homem ficou curado sobrenaturalmente. Então, características de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela é uma igreja que tem a manifestação do sobrenatural. Mas se você está falando de característica, eu estou vendo isso. Você que é professor, esse é o nosso primeiro objetivo. Aqui, ó, que você olha aqui na lição, a lição do professor, está assim: objetivo 1, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu vou identificar. Primeira característica é que ela ora. Eu não posso ministrar uma lição sem perceber o contexto. E o contexto de Atos 4 é a oração. Tá? Segundo, é a manifestação do poder de Deus. Atos 4 só existe porque o poder de Deus operou naquele rapaz, ele ficou curado e agora começou como diz na gíria popular, um barata voa. Começou um rebuliço. Em terceiro lugar, está aqui na lição, ó, suporta sofrimento. Suporta perseguição e sofrimento. Em terceiro lugar, primeiro, ora. Segundo, poder de Deus se manifesta. E aí, meu amigo? Vai aparecer luta. Igreja cheia do Espírito Santo, não tem jeito. Enfrenta a luta, mas não perde luta. Não perde batalha. Enfrenta, mas vence. Você já viu? Estava tudo quietinho na sua vida. Você começou a orar, começou um rebuliço. Por quê? Porque Deus começou a encher você do Espírito Santo. Pastor, e vai ficar esse rebuliço sempre? Não. Aquelas coisas que estão escondidas na nossa vida e que às vezes atrapalham a gente ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente começa a orar, começa a haver uma revolução. A sujeira começa a aparecer. Deus começa a nos purificar, a tratar da gente, que era nervosinho. Quando começa a orar, tem luta para ver se ele vence o nervosismo. Quem mentia, vem situações para ele vencer a mentira. Quem era apegado ao dinheiro, vem prova. Luta para ele se desapegar disso. Por quê? Porque Deus quer enchê-lo do Espírito Santo. Então, enfrenta sofrimento. Terceira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo: ela enfrenta, ela suporta, ela não recua. Já viu esse crente fraco? Que qualquer lutinha, qualquer ventinho, o camarada: eu não vou vir mais nessa igreja, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Deixa de moleza, rapaz. Você está vazio do Espírito Santo? Seja cheio do Espírito Santo. Porque crente cheio do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo, suporta a luta. Pedro aqui enfrentou as autoridades. Olha,
Dá uma olhada, se a gente dá uma olhada no capítulo 4, o contexto desse capítulo, já começa assim, o versículo 1 do capítulo 4, olha. E estando eles falando ao povo, eles quem? Os discípulos. Por quê? Porque aconteceu um milagre. O camarada estava andando, o que era aleijado, todo mundo estava atônito, querendo saber o que está acontecendo, por quê? E aí, Pedro e João estavam falando ao povo. Aí, versículo 1, ó. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ó. Vieram aí as autoridades, os donos da igreja, né? Vieram, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciasse Jesus e a ressurreição dos mortos. Eles ficaram revoltados. Pedro e João estavam fazendo a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, e houve perseguição, revolta. Escuta aqui, não pensa que por você estar na vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, que todo mundo vai, parabéns, vai aplaudir, vai ficar tudo bonança. Não! Você vai enfrentar opositores. Você vai enfrentar gente que ficou com inveja. Você vai enfrentar gente que não gostou ver você sendo usado por Deus. Infelizmente isso tem. Então uma igreja composta de crentes cheios do Espírito Santo não tem medo de cara feia. Não tem medo de bigodão. Não tem medo de posição. Capitão do templo, o chefão. Não tem medo não, meu filho. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Então é a característica. Suporta. Não foge. Não corre. Não pede carta de mudança. Entende? Que quem pede é fraco. É vazio do Espírito. É tão vazio que preferiu fugir. Covarde. Covarde. Isso é covardia. Né? Em quarto lugar, eu disse que primeiro, ora. Segundo, manifestação do poder de Deus. Terceiro, suporta sofrimento. Quarto, não negocia valores. No versículo 19, olha aqui, o pessoal veio e olha o versículo 19. Eu vou ler começar do 18, capítulo 4 de Atos, versículo 18. E chamando-os, isso aí os principais, né, os donos ali da igreja, o capitão do templo, os saduceus, os sacerdotes, chegaram. E chegando e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Aqui, veja, eles começaram a proibir. Olha o versículo 17. Eles começaram a falar aqui, ó, versículo 14. E vendo estar com eles, quem vendo? Os sacerdotes, o capitão do templo. Vendo os discípulos estar com os homens e com o que fora curado, não tinha nada a dizer em contrário. Viram o milagre, não tinha nada que falar. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, os discípulos? Porque todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Quer dizer, vamos proibir. Chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Eles aqui estavam fazendo isso. Agora veja, respondendo, porém, Pedro e João, disse-lhes: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, não achando motivo de os castigar, deixaram-nos ir. Então, veja aqui que eles ameaçaram, proibiram, mas os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não negociaram. Quantas pessoas estão sendo ameaçados e agora com medo de perder o cargo, com medo de perder a posição, até o salário, agora começa a negociar valores, né? Eles aqui não. Julgai entre vós mesmos diante de Deus.
Rapaz, nós estamos diante de Deus. Se é justo, veja, eles não negociam, eles não barganham as coisas de Deus. O que é isso? Gente cheia do Espírito Santo. Em quinto lugar, está convicto da fé, confiando no Senhor. Olha o versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, a gente tem convicção. Não vamos deixar de falar. Está entendendo? Convicção da fé. O que é isso? Como é que alguém tem convicção da fé? Como é que alguém não negocia valores? Como é que alguém suporta a aprovação? Como é que, no meio desse povo, a manifestação sobrenatural do poder de Deus, e eles não param de orar? Que características são essas? Por quê? Por que essas características? Porque isso são características de alguém ou de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quais são as características de alguém cheio do Espírito Santo? Continua orando, a manifestação do poder de Deus, suporta sofrimento, não negocia valores e está convicto da fé. Agora veja, você está gostando dessa lição? Não esqueça de dar aquele comentário, dá seu like, por favor, porque quando você faz isso, eu não canso de dizer, o próprio YouTube entende que esse conteúdo é relevante e agora eles então vão divulgando para muitas pessoas, ok? O segundo ponto da nossa lição está aqui, ó. Uma igreja que ora com poder. Não ora só ora não, ora com poder. Aqui nós vamos ver a importância da oração. Qual é a importância da oração? Qual a importância de orar com poder? Primeiro, orar com propósito. Propósito, olha, versículo 29 a 31, está escrito assim. Agora, pois, ó Senhor, olha, agora começa a falar com Deus. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Pelo nome de quem? Nome de Jesus. Não é nome, né, Jeová, não é nada disso. É pelo nome de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. Olha, eles anunciavam com ousadia. Quem? Jesus. Aprendemos muito aqui nessa lição. Então, qual é o propósito da oração deles? Eles oram com propósito. Ó Senhor, olha a ameaça desse povo. O que estão fazendo com a gente? Propósito, mostrar diante do Senhor. Segundo, concede ao teu servo que fale com ousadia. Terceiro, enquanto o Senhor estende a mão para operar e curar milagre, Senhor, manifesta. Aleluia, eita glória. O que é isso? É a importância da oração. Mas orar com propósito. Senhor, faz isso. Segunda importância da oração, para que haja unidade. Olha o versículo 24. E ouvindo eles isso, unânimes levantavam a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra. Veja aqui, unanimemente. Não teve um que ficou, não concordo ficar orando. Para que ganhei? Não, unanimemente. Senhor, ó Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Unanimemente levantamos a voz e pai partiu para cima. Unidade na igreja. Você vê? É a importância da oração, promover unidade na igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ora unânime. Você quer conhecer uma igreja vazia do Espírito Santo? Vai no culto de oração e vê se os jovens ficam do lado de fora, sentando, batendo papo. Vê se eles chegam depois da oração só para um encontrozinho social. Aí os jovens marcam visitas. Marcam visita. Aí tem a oração antes. As irmãs do centro de oração, os obreiros, eles oram antes. Aí o jovem, eles marcam depois da oração. Ou eles vão e ficam lá fora sentados na calçada e tal. Não entram para orar. Não é unânime. Não é unânime. Quando não há unanimidade na oração, essa igreja está vazia do Espírito Santo. Tá? Outra importância da oração. Primeiro, orar com propósito. Segundo, unidade. Terceiro, ora com fundamentação bíblica. Olha só o versículo 25. Diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes,
e os povos pensam coisas vãs. Olha, aqui os irmãos, os discípulos, a igreja reunida ali, estavam citando o Salmo 2, versos 1 e 2. Eles estavam orando a palavra. Se você pegar, isso é um tópico muito importante. Orar com fundamento. A igreja tem fundamento, fundamento bíblico. Se você pegar as orações da Bíblia respondidas, por exemplo, vou dar um exemplo, vou dar muitos. Daniel capítulo 9. Neemias, também capítulo 9. São orações que foram ali respondidas. Vê como é que eles oram. Senhor, tu dissestes pela boca de Moisés, ou dos profetas e tal. E eles começam a lembrar o que está escrito. Eles começam a orar a palavra. Senhor, está escrito assim na tua palavra. Ou seja, é uma ação fundamentada na Bíblia. Agora, a pior coisa é a oração desabafo. Já viu aquela oração com indireta? Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que tem muita gente aí vazio do teu espírito, Senhor, e nem está vindo na oração. Ó. O Senhor sabe, Senhor, que tem gente andando de qualquer maneira aí, jogando indireta para os crentes. Irmão, você acha que Deus não sabe disso? E é preciso lembrar Deus disso aí? Nada disso. Isso não é preciso. Ora ao Senhor com propósito de libertação. Senhor, liberta, transforma os pecadores. Aí sim, tá? Agora, orar com fundamento. Concede, Senhor, conforme diz a tua palavra, que eles te conheçam, como Paulo a caminho de Damasco, ainda os olhos tapados, que os pecadores caiam em si, como Paulo caiu no caminho de Damasco. Aí sim, vendo? Orando a palavra. Você vai citando a Bíblia e orando, citando a Bíblia. Senhor, Paulo estava em perseguir os teus filhos. Agora nós também estamos passando por uma perseguição. Como tu livraste a Paulo, livra também a tua igreja. Isso é oração fundamentada. Como o Senhor ajudou Davi a enfrentar o gigante Golias e com uma pedrada só, o homem caiu no chão. Os inimigos de Israel foram derrotados. Assim também, Senhor, dê vitória à tua igreja. Que os inimigos caiam por terra, que as portas sejam abertas e que o teu povo triunfe para a glória do teu nome. Oração com fundamento e não com desabafo. Bem, o último ponto aqui da nossa lição, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, é a demonstração dos resultados da oração. Qual é a importância da oração? Segundo tópico. Primeiro, propósito. Segundo, unidade. Terceiro, fundamentado na palavra. Agora vamos para a demonstração dos resultados de uma igreja que ora. Uma igreja ousada no testemunho. Então, a primeira demonstração que a igreja, primeira demonstração de uma igreja que ora, tá? É que essa igreja tem ousadia em dar testemunho. Pessoa não se intimida. Você é evangélico? Meus pais vão na igreja, né? De vez em quando faz uma visita. Nada disso, rapaz. Sou assim, você ainda não? Ousadia. Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? Começa logo para pregar para a pessoa. Domingo você está convidado para ir comigo. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida? Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. Quem critica? Quem persegue? Hoje as coisas estão boas, porque hoje em dia, se você ser evangélico, é meio que status. Mas, quando eu era criança na igreja, adolescente, as pessoas perseguiam os crentes, não gostavam dos crentes. Eu reunia numa congregação, numa certa época, estávamos orando, eles tacavam pedras na igreja. Um dia, eles tacaram um pedaço de paralelepípedo em cima da igreja. A igreja era de eternite, quebrou o eternite e a pedra caiu entre os bancos. Se tivesse uma mulher, uma criança ali, batesse aquela pedra na cabeça de uma pessoa, poderia ter danos terríveis. Tá? O que é isso? Perseguição. Na escola, jogavam um ovo na gente. Aí, aos crentes. Faziam bullying com a gente na escola. Mas a gente enfrentava oposição com alegria, porque nós sabíamos que o nosso nome está no livro da vida. Então, crente que ora é consciente que enfrenta obstáculo. Eu gostei do comentário da lição, viu?
Principalmente essa parte aqui. Olha, os crentes oram conscientes dos obstáculos que estão enfrentando. Não fica fazendo de vítima, nada. Ele sabe que enfrenta luta, faz parte. Outra questão aqui. Uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Se a gente, até inclusive Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, e versículo 12, diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Você quer viver piedosa, uma vida santa, uma vida digna diante do Senhor? Faz parte. Você vai enfrentar oposição e perseguição. Sua família vai se opor, vai chamar você de quadrado. Diz que para ser crente não precisa estar todo dia assim na igreja, entendeu? Crente vazio do espírito. Qualquer coisinha quer ir para lazer, não quer sair para evangelização. E você só sabe falar de Deus, você é fanático, enfrenta oposição, sabe? Enfrenta oposição. Então, isso são resultados de alguém cheio do Espírito Santo. Enfrentar oposição faz parte, tá? Já vai se acostumando. Segundo lugar, ousadia no exercício dos dons espirituais. Esse caso aqui, ousadia. Pedro e João estavam subindo. A rapaz estava lá paralítico. Aí a ousadia para exercer o dom. Não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho. Meu amigo, eu tenho. Ousadia. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta, rapaz, e anda. O que é isso? Ousadia. Ousadia para pregar. Ousadia para exercer os dons espirituais. Tá? E por último, ousadia na exposição da palavra. O texto de Atos 4:31, que é o nosso texto áureo, diz assim que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Alguém cheio do Espírito Santo não teme, não tem medo, enfrenta oposição e prega, abre a boca e começa a falar. Foi isso que Pedro fez. Escutai-me. Pedro começa a pregar com ousadia e ele começa a expor a santa palavra. E aí, qual é o resultado? Muitas vidas são convertidas pelo poder de Deus. Agora veja, eu quero concluir. Uma igreja vazia do Espírito Santo não tem ousadia para pregar a palavra. Não prega na rua, os crentes não dão testemunho no trabalho, na escola se envolve com os ímpios. Sabe por que isso? Vazio do Espírito Santo. Qualquer probleminha que tem, por causa do evangelho, a pessoa é melhor, não, se conforma. Você já viu recentemente? Teve uma coordenadora de uma escola, coordenadora pedagógica, e essa mulher é macumbeira, feiticeira. E ela agora, como ela também professora, ela começou a obrigar os alunos que são adolescentes a fazer trabalho de bruxaria. Mandou, em nome da cultura, mandou as crianças fazer a boneca do voodoo, a boneca da feitiçaria negra, tá? Da magia negra. Os alunos viram que aquilo era macumbaria, recusaram-se a fazer. Eles ameaçaram reprovar os alunos. Eles ameaçaram dificultar a vida dos alunos. Meus alunos com ousadia falaram: não vamos fazer. Passa um outro trabalho para nós. Comunicaram a mim e fiz contato com a escola. Travamos uma batalha em oração, orando pela professora e pela própria diretora. E o Senhor deu vitória. O que é isso? Ousadia. Pessoa não se entrega ao sistema, não se aliou ao sistema. Pelo contrário, repugnou, reprovou o sistema e falou: eu sou crente, eu sou servo do Senhor Jesus, eu não faço isso não. Começou a pregar na escola toda. Aquilo atraiu a atenção de toda a escola. E através daquele ato, aqueles jovens, eles foram testemunhas de Jesus na escola. Ao invés deles negociar valor com a diretora, negociar com o mundo, negociar com o pecado, aceitar, eles reprovaram. Agora veja, muitos evangélicos ali naquela escola se alinharam e negociaram com a diretora macumbeira, feiticeira, tá?
e fez o trabalho, negociou. Não vamos criar problema. Negociou. Sabe o que é isso? Alguém vazio do Espírito Santo. Mas quem está cheio do Espírito Santo não negocia com o mundo. O próprio Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes odiou a mim. Portanto, nós que estamos cheios do Espírito Santo, andamos na contramão do mundo. O próprio apóstolo diz: julgai se é justo obedecer antes aos homens do que a Deus. Essa frase, ela tem um contexto. Não é o pastor te mandando fazer uma coisa e você, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Deixa de ser bobo, rapaz. Deus está usando o pastor e Deus está falando com você. Aquilo ali é a voz de Deus falando com você. Tá? Agora, o contexto aqui é de ímpios, de pessoas que estão proibindo de falar a palavra de Deus, ameaçando. Não fale mais no nome de Jesus. Não dê mais testemunho de Jesus. Cala a boca. Isso que aconteceu, abafa. Abafar milagre do Senhor, abafar o evangelho, abafar o poder de Deus. Aí, sim, mais vale obedecer a Deus. Quando alguém quer calar você de falar de Jesus. Agora, às vezes o pastor está dando uma orientação para você servir o Senhor. Essa frase, mais vale obedecer a Deus do que os homens, nunca foi tão mal empregada. Nunca foi tão mal descontextualizada. O contexto dessa frase é contra ímpio. É contra alguém que quer proibir a pregação do evangelho. Não é dentro da igreja. E que assim o Senhor vem nos ajudar. Que entendamos a palavra cheio do Espírito Santo, testemunhamos com ousadia. E temos ousadia para utilizar os dons espirituais e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.